responsabilidade na equidade de gênero. Afinal de contas, Dorinha, a mulher brasileira, ela tem o que comemorar neste mês de março? É uma pergunta trágica, né? Porque nós temos algumas coisas a comemorar, mas nós temos muito a lutar. Na balança não fica, não se equivale esses pesos, sabe? Primeiro eu queria até fazer uma ponderação, porque esse ano a gente está comemorando, está lutando pela equidade de gênero, né? Então, como não existe essa equidade entre o que comemorar e o que lutar, vamos clarear um pouquinho o que seria essa equidade e o que seria gênero, porque é a nossa luta esse ano, né, internacionalmente. Equidade é muito mais do que proclamou a Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, liberdade. Hoje, essa igualdade já não se fala mais, porque somos tão diferentes e as necessidades são tão diferentes que a gente luta agora pela equidade. Mas o que seria essa equidade? Seria, por exemplo, a gente tem um pão em casa e temos 2 filhos. Eu preciso repartir esse pão para esses 2 filhos. Aí eu corto no meio, tá certo? Não, espera aí um pouquinho. Um filho tem 11 meses e o outro tem 11 anos. Então, a necessidade de quem tem 11 meses vai ser bem menor do que aquele que tem 11 anos. Então, isso apenas para clarear, para quem ainda não assimilou esse conceito de equidade. E eu gostaria de falar do gênero também, né? O que é o gênero? O gênero são as características socialmente atribuídas a diferentes sexos, né? Então, a gente não pode falar mais o masculino e o feminino apenas. A gente deve falar gênero, ao contrário do que muitos insistiram que seria uma coisa horrível e horrorosa falar em gênero, mas a gente tem que reconhecer mais uma vez que há pessoas diferentes, pessoas muito boas, mas elas são diferentes e que elas merecem o respeito e merecem também ter os seus direitos. Então, isso é que nós estamos lutando este ano pela equidade de gênero no Dia da Mulher, na Semana da Mulher ou no Mês da Mulher. Então, para comemorar, eu creio, assim, no Brasil, vamos falar mais de Brasil, apesar de o mundo refletir em parte a nossa situação. Nós temos muitas leis a comemorar. A Lei Maria da Penha é considerada a 3ª melhor lei de defesa da mulher no mundo. No entanto, ela não é totalmente respeitada nem levada em consideração quando os magistrados vão julgar algum processo, seja de família, seja de violência doméstica. Por exemplo, nós fizemos um seminário em 2018, 2019, no Tribunal de Justiça aqui de Minas, e convidamos a promotora, doutora Rosana Leite, para fazer a sua palestra, porque ela era, o estado dela era o único no país que agia com relação ao hibridismo da Lei Maria da Penha. O que é hibridismo? É a lei, como existe uma violência doméstica, um caso, por exemplo, na vara de família, deve ter também avaliação conjunta, juntinho, os 2 processos, criminal e familiar, devem correr juntos, devem um complementar o outro, eles devem ser híbridos, sabe? Então isso, até hoje, não acontece no Brasil. Nós podemos também comemorar o aumento dos espaços de denúncia, né, de proteção e de acolhimento. Aqui em Minas mesmo, recentemente, foi fundada a Casa da Mulher Mineira. Nós já temos a Casa da Mulher Brasileira e em alguns estados, são poucos, mas já existe, geralmente nas capitais. Mas a gente deve saber também que
que essas coisas não acontecem só na capital, acontecem em todos os municípios, né, infelizmente, do Brasil. Também podemos comemorar o aumento de pesquisas, de debate, de divulgação. Aqui em Minas, a Defensoria da Mulher está fazendo uma campanha na Rede Minas que esclarece a questão do aborto, a questão da violência doméstica, onde que deve procurar, qual é o papel da Defensoria Pública. Então, todos os dias, em diversos horários, a Defensoria da Mulher de Minas tem divulgado isso. Quer dizer, isso é importante para as mulheres compreenderem, né, as leis, os seus direitos e onde buscar recursos. Agora, uma coisa assim que eu achei muito bacana foi o enfrentamento do Ministério Público Federal na violência institucional, que é uma nova lei que permite às mulheres que se sentirem vítimas de decisões judiciais denunciar esses crimes cometidos por agentes do Estado. E pode ser policial, pode ser juiz, pode ser desembargador. Então, isso é bem recente, sabe? Essa defesa da violência institucional. Eu acho que isso aí é um grande ganho. No entanto, eu gostaria de saber quantas pessoas já fizeram isso. Porque os advogados, por exemplo, quando uma mulher se sente injustiçada, os advogados não querem que ela tome providência, denuncie no CNJ ou no Ministério Público, porque eles falam que eles vão ficar mal vistos perante aquele Ministério Público ou pelo Conselho Nacional ou daquele juiz e desembargador que decidiram contra a mulher. Então, os advogados não gostam disso. E precisamos, né, nós temos muitas políticas de prevenção, de enfrentamento, de acolhimento, mas precisamos efetivar também as delegacias e atualizar, fiscalizar e corrigir os tribunais que não levam em consideração as leis, não só a Lei Maria da Penha, mas também outras leis do direito de família, do direito mesmo do trabalho. É preciso fiscalizar, denunciar e pedir correção. E ainda tem um ganho muito grande, mas muito recente, que também eu não sei até que ponto que já está se efetivando, é o protocolo do CNJ de números 254 e 255, que entrou em vigor no dia 2 de fevereiro de 2021, para colaborar com a implementação das políticas nacionais estabelecidas, né? Esse enfrentamento contra as mulheres pelo Poder Judiciário e o incentivo à participação feminina no Poder Judiciário são outras prerrogativas que a gente deveria lutar. Porque hoje, se a gente for falar assim, em termos de poder, será que 10% dos cargos de direção e de poder do Brasil estão com as mulheres? Nem isso a gente sabe? As nossas estatísticas são muito... não são confiáveis. Bom, ainda nós podemos agradecer, né, essas leis, agradecer as pessoas que lutam, diversos movimentos também internacionais e entidades como a ONU Mulheres, que estão abertas a receber as denúncias e a lutar e a cobrar das autoridades brasileiras a efetivação das leis e dos protocolos que o Brasil assinou. O Brasil assinou praticamente todos os protocolos de defesa da mulher. No entanto, ele assinou, mas não cumpre. Muitos deles o Brasil não cumpre. Então, eu acho que esses são as coisas que a gente pode agradecer que estão mudando, né? Agora, os desafios, esses são muitos. Em primeiro lugar, eu acho que vem a educação familiar. E a educação familiar vai incluir aí os pais para serem reeducados
para educar suas crianças, seus bebês e suas crianças, com foco na igualdade, na equidade, né? Dentro da própria família, haver uma equidade de poder também e de decisão, né? Uma democracia na busca por sugestões ou posturas que possam motivar e ser exemplo para a criança. Porque hoje, ontem à noite eu estava ouvindo que tem um homem aí fazendo uma campanha que os homens são superiores às mulheres, que elas têm que obedecê-los, etc e tal. E tem muitos seguidores, né, Antônio? Isso aí é uma coisa assim, que se a gente não tivesse passado pelo que passamos no dia 8 de janeiro, a gente poderia pensar que isso é mentira. Bom, mas o 8 de janeiro já nos mostrou o quanto a nossa sociedade está dividida em termos de patriarcalismo, de machismo, de autoritarismo, né? E mesmo o mundo demonstrando que está novamente com um perfil anterior à Segunda Guerra Mundial, que demonstrava, né, as características do fascismo e do nazismo. Então, eu creio que a gente tem muito mais que lutar do que comemorar, porque a nossa sociedade ainda não aprendeu a tratar uma criança, a educar uma criança, a cobrar do Estado o enfrentamento da violência contra as mulheres e os seus filhos. Nós temos muitas leis de defesa da mulher e tal, mas quando a gente vai falar assim, Lei Maria da Penha ou outras que defendem a mulher, raramente as incluem ali os filhos, sabe? E os filhos são tão ou mais prejudicados que a própria mulher, quando não se leva em consideração o ápice que seria o feminicídio. Mas mesmo assim, os filhos são órfãos, né? Então, a nossa situação, eu creio que é uma situação catastrófica, sabe? Ô Dorinha, me perdoe te interromper. O G1, o portal de notícias do Grupo Globo, divulgou hoje um estudo em que aponta que em sete estados aqui do Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. Uma mulher é vítima da violência a cada 4 horas. E cita os estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. No ano passado, isso dados do ano passado, 2.423 casos de violência contra a mulher na Bahia, no Ceará, no Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio e São Paulo. Foram quase que 500 feminicídios. O que estaria havendo é a certeza da impunidade. A Lei Maria da Penha, ela não está sendo seguida da forma correta por alguns magistrados. O que realmente está acontecendo? Porque essa proliferação, esse boom, né, de violência contra a mulher aqui no Brasil? Eu vejo esse momento, Antônio, com duas situações que aumentaram, né, ou que reforçaram nos homens machistas o seu direito de não só violentar a mulher, como até mesmo tirar a vida dela. A primeira, que houve uma campanha nos últimos 4 anos, uma campanha de ódio muito grande e de empoderamento masculino muito grande, de neofascismo muito grande. Eu acho que isso a gente não pode ignorar, porque esse ódio que foi construído aí por tanto tempo, ele vai extravasar de alguma forma. Eu acho que isso foi uma das coisas que contribuíram para essa estatística que você disse. A outra estatística você também já citou, e eu concordo com você. A gente sabe que as decisões judiciais, elas não apenas servem para criar uma jurisprudência, mas elas servem como um indicador para a sociedade de como a pessoa pode ou não agir. Então, você imagina, se uma pessoa matou a mulher
né? E não foi punida? Como assim? Ou foi punida de uma forma surreal, assim, aquelas crianças vão ficar sem mãe o resto da vida, a família daquela senhora que foi assassinada vai ficar sem aquela pessoa a vida inteira, e o cara fica aí 4, 5 anos preso. Isso aí eu acho, assim, bastante irrisório, sabe? Porque ceifar uma vida é uma coisa muito importante. Então, outra coisa que eu acho que a gente precisa de pensar e que o Ministério Público e o CNJ estão lutando com relação às decisões judiciais. O que essas decisões judiciais estão apontando para a sociedade de que é possível fazer? Então, as próprias decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público já indicam que alguns magistrados não estão cumprindo as leis. E não é só a Lei Maria da Penha, são várias leis. São várias leis que tiram da mulher o seu direito, que a faz reviver todas as dores, e escondem isso sob aquela coisa, segredo de justiça. Peraí, vamos perguntar para a mulher que se colocar só as iniciais do nome dela, se ela quer que divulgue aquilo. Porque se divulgar, não apenas o agressor vai ser conhecido, como também as decisões judiciais serão conhecidas. Aí eu queria saber, será que os juízes e desembargadores, ao ter as suas sentenças divulgadas para toda a sociedade, eles agirão contra a lei? Eles agirão contra a mulher, contra as crianças? Sabe? Então, assim, a própria justiça tem alguns artifícios que impedem que a gente possa citar o que o desembargador, o que o juiz decidiu, sabe? É proibido. Por que é proibido? Sendo que a proibição é uma coisa que deve ser exceção, né? Agora, por que uma pessoa não vai descobrir ou não pode saber que aquela pessoa, aquele homem estuprou diversas vezes, há mais de 30 anos está estuprando, está enganando? Isso, nos Estados Unidos, por exemplo, os vizinhos recebem uma comunicação que ali vai ter um molestador, tá certo? Um predador sexual. Agora, no Brasil, não é tudo segredo de justiça. Ninguém pode saber. Por quê? Agora, eu até concordo que alguns podem podem não ser um predador, né? Podem ter uma denúncia que não seja verdadeira. Mas a partir do momento que existem 8 mulheres, 10 mulheres, 50 mulheres, aquilo precisa ser divulgado. E a pessoa, se algum dia sair da cadeia, os seus vizinhos precisam conhecer, né? Porque é uma forma de se precaver contra outras violências. Então, e ainda tem a situação, né, Dorinha? Ainda tem a situação muito comum na região Nordeste de mulheres que são vítimas. Mulheres, a gente inclui crianças também, né? Muitos predadores atacam não somente as adultas, mas também as crianças, as meninas e meninos. E depois da denúncia, nós temos acompanhado diversos casos. Depois da denúncia, depois que a pessoa, o suspeito é preso, a polícia começa a investigação, o Ministério Público começa os trabalhos, aquela mesma denunciante, aquela mesma vítima procura a polícia ou procura a justiça para retirar a queixa, porque está passando fome em casa. E volta aquela frase que a gente cansa de ouvir aqui no Nordeste, olha, eu apanho meu filho ou minha filha vítima dele, mas se não for ele a gente não come. Por que isso? O Estado
O Estado termina sendo omisso, né? O Estado alega que não tem condições de acolher tantas mulheres, aí joga para os municípios. Os municípios, é muito difícil encontrar um município que atenda todas essas mulheres, porque são mulheres que ficam desamparadas, crianças que ficam desamparadas, sem emprego, sem alimentação, e aí volta tudo a estaca zero, né? Pois é, você tocou num assunto super importante, sabe? Porque essa realidade, né, da dependência da mulher e das crianças a um predador, né, ou a uma pessoa que está ali colocando a comida e pagando as contas, é uma um dos maiores obstáculos, né, a efetivação da liberdade da mulher. Então, a Lei Maria da Penha prevê algumas medidas, né, protetivas, e dentre elas está também a medida contra esse tipo de dependência. Então, já numa medida protetiva, o juiz já pode pedir uma pensão alimentícia em caráter de liminar, sabe, imediatamente, sabe? E isso, as mulheres que são vítimas de violência, elas ficam tão desestruturadas que elas não conseguem, né, correr atrás, porque são tantos lugares que tem que ir, é tanta coisa que tem que provar, e é tanto que tem que se repetir, revitimizando a mulher, que muitas vezes ela prefere estar apanhando e correndo risco de morte, do que ter que peregrinar, né, pelos órgãos e entidades do Estado. Ou seja, a lei existe, né? A lei existe. Agora, a burocracia em torno dessa lei aí desestimula qualquer vítima, né? Pois é, então, eu acho, sabe, Antônio, isso que você está fazendo aí agora, de esclarecer essas coisas, é o que é mais importante, porque até informação falta para as mulheres. Com certeza falta muita informação. Eu estudo esse problema há mais de 30 anos e ainda hoje eu tenho dúvidas em algumas coisas, deixo passar algumas outras coisas, entendeu? Assim, a gente precisa de se conscientizar de que todas as pessoas na sociedade são responsáveis pela situação de violência em que vivemos. As mulheres vivem, as mulheres e as pessoas, né? Não existe equidade de gênero e nós vivemos numa constância violência. Não só violência de predador daquele companheiro, mas também uma violência institucional. Por quê? Não é fácil mudar a cultura e a forma como foi educado de pessoas que estão no ápice, né, da justiça, a não ser no Conselho Nacional de Justiça, no Ministério Público. Eu confio muito no Ministério Público, sabe? E no Conselho Nacional de Justiça também. Mas é preciso que chegue a eles o que está acontecendo de fato. Então, se uma decisão foi contrária, por exemplo, o juiz ou desembargador cortou a pensão da mulher lá, indiferente de saber se ela precisava e que o marido podia. Então, ele está sendo ilegal, porque existe uma lei que fala que para cortar uma pensão é necessário ponderar. O ex pode, a mulher precisa. Então, essas coisas mínimas, sabe, Antônio, elas acontecem e acontecem muito no Brasil inteiro. Se todos os casos de má condução de decisões chegar até o CNJ, até o Ministério Público, porque eles não estão cumprindo a lei, então é função do Ministério Público, né, investigar e tomar providência. A gente vê, Dorinha, nós assistimos aqui no Brasil processos de separação que duram anos, não é? Processo de separação que muitas das vezes o marido e a mulher querem até agilidade naquele processo, porque cada um quer viver sua vida independente um do outro, mas barra na justiça, Dorinha. A justiça é muito lenta, Existe, né? No Brasil mais todo. Uma lei que fala, tem mais uma decisão positiva que fala que em termos de decisão de família,
de alimentos, que isso deve ser prioridade. Entendeu? Então, quer dizer, a magistratura está errando em alguma coisa. Verdade. A gente também tem acompanhado que mulheres e homens também, mas as pessoas que precisam da justiça, que moram em cidades de interiores mais distantes dos grandes centros, em sítios principalmente, aqui no Nordeste, muita gente mora em sítios povoados, e são justamente essas pessoas que mais precisam da justiça, os processos caducam, né? Aí é uma troca de promotor público, uma troca de juiz, ninguém tem acesso a promotor público, é um verdadeiro obstáculo, é uma barreira intransponível. Falar com o juiz, ver um juiz já é uma coisa absurda, e falar pior ainda, né? Então, é muito, muito triste quando a gente tem que noticiar que as pessoas procuram a defensoria pública e tem que marcar, tem que ir para um agendamento, porque o defensor público não vai todos os dias, o promotor da comarca não aparece todas as semanas, o juiz, esse pior ainda. As pessoas ficam sem saber para onde ir, o que fazer, não tem uma campanha nacional de esclarecimento. É terrível isso. As pessoas não sabem para onde ir, quais são os direitos das pessoas. Na verdade, aqui, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é desconhecido pela maior parte dos pais. Pior ainda pelas crianças, pelos jovens. Tem jovens que não sabem nem o que é isso, né? Então, a campanha de desinformação é muito maior do que a campanha de informação que o brasileiro deveria ter. Agora, uma coisa, sabe, que eu queria assim, ponderar, eu vejo aqui em Minas, por exemplo, eu acho que isso acontece no Brasil e muito mais, né, no interior e na zona rural, como você diz, existe uma falta, sabe, de defensores públicos. O Ministério Público esteve recentemente sob ameaça de acabar, você lembra disso? Lembro, sim. Pois é, então isso tudo faz com que a gente pense de novo, olha o poder do meu voto, olha quem que eu ponho lá naquele Congresso Nacional, porque se a gente quer que os nossos direitos sejam respeitados, a gente tem que colocar pessoas de respeito lá. Agora, com esse Congresso aí, com esse meio de campo que existe lá, eu acho que a luta vai ser muito maior, sabe? Não vai ser maior do que no antigo governo, não, porque o antigo governo tinha uma tendência a realmente destruir os direitos, não só das mulheres, mas dos trabalhadores e etc., né? Aposentados, etc. Mas se a gente não fizer vigília, não correr atrás, não se manifestar, nós não vamos nem manter os nossos direitos, que nós já conseguimos. Esses direitos foram conseguidos em mais de 100 anos de luta, né? Por exemplo, a Rosa Luxemburgo, ela lutou lá, já tem mais de 100 anos que ela morreu, ela foi assassinada, né? E ela foi uma das primeiras feministas, e ela sabia o que ela queria. E ela, assim, eu acho que é um exemplo, sabe, de ter dado a vida para nós termos hoje o que nós temos. Então, a gente não pode ficar de braço cruzado, todo mundo tem que se engajar na luta, porque ainda que todos que pensem que a equidade de gênero seja um direito universal, intransferível e inquestionável, a gente vê que uma pessoa muito bem influente no Congresso pode alterar todas essas lutas que nós ganhamos, né? Então, não podemos baixar a guarda, nós precisamos de lutar todos os dias. Eu acho assim, os juízes e desembargadores também, sabe, os tribunais, eles estão muito sobrecarregados, mas eu levo em consideração o seguinte: se todos os tribunais do Brasil estivessem cumprindo à risca a lei, né? À risca, isso já seria um caminho que uma pessoa que fosse praticar alguma violência contra a mulher já falasse assim, não, todo mundo que fez isso, aconteceu isso, então eu não vou fazer, né?
Então, mais uma vez, né, eu acho que a justiça está sobrecarregada, também é culpa dela mesma. Porque um decide que não precisa de falar lá que se um pode, o outro não pode, para cortar uma pensão. O outro fala, não, isso aqui tem que provar isso, tem que provar aquilo. Aí, o que fica? O cidadão de bem sempre perde. Porque o que não é do bem, ele inventa prova, ele faz testemunha falsa, ele escreve bobagem, ele agride, ele deturpa, ele destrói a reputação da mulher, seja pela internet, seja com as pessoas que ele tem convívio. Então, é muito difícil a gente lutar, sendo que a própria justiça não nos dá a segurança de que ela vai cumprir as leis. Olha que horror! Se ela não vai cumprir as leis, quem vai? Alô? Verdade, Dorinha. É um cordão, não é? É uma corda aonde um puxa de um lado, outro puxa do outro, não é? As vítimas é que ficam nesse meio de situação, nesse meio de discussão, sem, como eu disse, né, principalmente as pessoas que moram, as vítimas que moram em cidades distantes dos grandes centros. É necessário, na minha visão, seria necessário que tivéssemos, sim, um melhor acesso às autoridades, não é? Em alguns casos, claro, nós sabemos que faltam muitos juízes em todo o Brasil, faltam muitos promotores de justiça em todo o Brasil, faltam muitos defensores públicos. Nós temos um promotor só atendendo a 5, 6, 7 cidades. Isso é o cúmulo dos absurdos, não é? Um juiz só para 4 comarcas, um defensor público para atender a diversos municípios. E aí, meu amigo, fica uma situação crítica para quem precisa de uma dessas autoridades. Lamentavelmente, a gente não pode nem apontar qual estado é pior, qual estado é melhor, porque o problema é no Brasil todo, né? O problema é no Brasil todo, né? As pessoas ficam sem ter a quem procurar. Lamentavelmente, as leis existem, mas as burocracias foram criadas, parece até de propósito. Vamos criar a lei tal, e junto com ela vamos criar 10 burocracias. Pronto. E aí a mulher, principalmente, a adolescente, o adolescente, casos absurdos. A gente vê aqui no sertão de Alagoas, por exemplo, um número altíssimo de casos de violência contra a mulher. E a criança, a mulher estuprada, chega numa delegacia, dá de cara com um homem policial. Nada contra, tem policiais exemplares, por sinal, policiais homens dignos. Mas o efeito psicológico de uma criança, o efeito psicológico de uma mulher vítima de uma violência, ou sexual, ou violência de agressão, imagina quando chega numa delegacia, dá de cara com um homem. Não, em delegacias que é capaz de desabar na cabeça do policial, prédios velhos, antigos, polícia sem o mínimo de condições. E aí... Eu já presenciei isso que você está falando. Eu já presenciei isso. O atendimento terrível, péssimo, né? E alguns ainda falam... A mulher já custou a sair de casa, chegar numa delegacia de mulheres, ela lutou contra todas as suas forças. Ela está com o coração torcido, sem força de dar cada passo, e ela conseguiu chegar numa delegacia de mulheres. E chega lá, o atendente homem fala assim: deixa disso, porque seu marido gritou com você, minha filha. Você não sabe o que é violência, vai para casa, descansa, esfria a cabeça. Assim. A mulher apanha, é vítima de agressão e ela que tem que esfriar a cabeça, né? É terrível. Essa frase é clichê, por sinal. Uma frase que no Brasil todo, mas esta é a frase que a grande maioria das mulheres vítimas de violência, seja qual for a violência, ao chegar numa delegacia no país, no Brasil. Lamentavelmente, nós temos que dar a mão à palmatória. Isso acontece, gente. Isso é fato, isso é corriqueiro. Lamentavelmente, isso se torna
corriqueiro aqui no Brasil. Dorinha, muito obrigado, querida. Dorinha Aguiar, muito obrigado por mais uma vez contribuir conosco aqui na Rádio Milênio, no Liberdade de Expressão, nesta semana principalmente, que é a semana dedicada às mulheres em todo o mundo, e a Rádio Milênio saíram na frente com essa série de entrevistas com mulheres políticas, mulheres empresárias, mulheres médicas, mulheres representantes do Ministério Público, da Justiça, enfim, mulheres que nos representam. Dorinha Aguiar, muito obrigado, querida. Muito obrigada, Antônio. Desculpa se eu não falei o quanto seria necessário, não toquei em algum assunto importante, mas eu vou deixar no LinkedIn, no meu LinkedIn, Dorinha Aguiar, um artigo que eu abordo vários outros assuntos importantes e eu esclareço também essas questões polêmicas que nós tocamos no assunto, inclusive tem onde procurar, quais são os órgãos que existem, o que fazer no caso de uma violência doméstica, não só para aquela vítima que está sendo agredida, mas também para o seu vizinho, ajudar seu parente, né? Então, eu vou deixar esse artigo lá no meu LinkedIn, que é Dorinha Aguiar, e eu estou às ordens no que você precisar e no que a sociedade quiser que eu contribua. Eu estou sempre às ordens. Muito obrigada pela oportunidade, Antônio, e também os seus ouvintes. Muito obrigado, querida, muito obrigado mesmo por mais esta participação aqui na Rádio Milênio. Conversamos com a escritora e jornalista Dorinha Aguiar, aqui no Liberdade de Expressão na Rádio Milênio. Rádio Milênio. Rádio Milênio. Rádio Milênio. Rádio Milênio.